Torcedor do Flamengo, hoje tem Mengão, Flamengo e Vasco no Maracanã. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Flamengo para essa partida, provável escalação para esse jogo de logo mais. Aproveitar aqui e já deixar os créditos na descrição, ESPN Brasil. Aproveita também e já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Você, torcedor do Mengão, que está confiante, acreditando numa boa vitória hoje, deixa o seu palpite aqui abaixo, pois agora bora pro vídeo. Você também acompanhando este pré-clássico do Vasco. A gente tem as prováveis escalações aí, são cenários bem diferentes, né? Embora os dois times trabalhando ali com ponta de tabela nesse Campeonato Carioca, o Flamengo uma vida mais tranquila, a gente pode dizer assim, né? Até pro Felipe Luiz rodar o seu elenco, fazer os seus testes, vem de vitória em Clássico, vitória em Supercopa, enfim, é um outro clima para esse Flamengo para chegar nesse Clássico contra o Vasco. E aí o provável time que o Felipe Luiz deve levar a campo amanhã. Time muito forte, né? Claro, tem a ausência do Gerson, tem as expulsões da última partida do Clássico. E o Felipe Luiz, ele tem essa vantagem de não precisar iniciar um trabalho, né? De não precisar passar por esse processo. Ele também pode, o Flamengo fez isso, né? No início do Campeonato Carioca, de ainda assim usar o estadual como uma pré-temporada, mas de uma outra maneira, com uma outra visão. Ele já consegue projetar mais pra frente o que de fato ele quer progredir com essa equipe. E isso tem acontecido, né? Claro que a gente vê uma atuação não tão boa contra o Fluminense, a gente vê um 1-0 ali contra o Botafogo, mas ainda assim uma superioridade, um controle do jogo, controle da bola. Um trabalho já. Um trabalho, então, um trabalho que dá resultado em todos os setores. Então ele tem essa vantagem. Birner, esse time aí pra sábado. Não, eu concordo com a Mari, é um time muito forte. A diferença é tão grande entre as equipes que, mesmo com o Flamengo sem alguns jogadores essenciais, Gerson e Pedro, por exemplo, você olha as opções do Flamengo e até as opções que estão entre parênteses ali, todos seriam titulares do Vasco. Talvez o Varela não. Seriam titulares em muitos times, né? Em muitos times. Talvez o Varela não. Né, Piton pode jogar bem ali do lado esquerdo e tal, mas seriam titulares do Vasco, então é muita diferença, né? Você pensa que o Vasco com o Carille tenta fazer um jogo de controle de bola e o Flamengo pressiona bem a saída de bola, e se o Vasco tenta avançar, o Flamengo tem contra-ataque por ambos os lados, pode usar o Plata. É um jogo muito favorável ao Flamengo, mas muito favorável. E o Felipe Luiz tem uma derrota em 21 jogos, então, assim, 6 empates, ganhou a maior parte dos jogos. Eu raramente digo que tem favorito em clássico, favoritismo em grande. Nesse tem. Uma distância muito grande. E tem muita diferença, não só no que a gente está falando em campo, né, das peças, essa profundidade de elenco, é esse trabalho que também já está mais avançado, o Carille chegando e tendo muito que trabalhar com o que tem em casa, porque o Vasco também no mercado tem levado muita porta na cara e está difícil até de trazer uma peça ou outra, de dar uma opção a mais para o Carille montar esse time. E o Jufo até traz a informação para a gente, se a gente tiver até também um provável Vasco aí do Carille, faz favor, pessoal. O Jufo fala, né, volta Coutinho, já tem algumas outras opções no banco e tal, só que ele também precisa pensar na sequência da semana, né? O Vasco tem Copa do Brasil, tem outras coisas que são importantíssimas para a temporada. Emendar 2 clássicos, né? Emendando clássicos, então assim, muita coisa para o Carille equilibrar com um elenco muito menor, né? Muito mais enxuto. E ainda assim não podendo extrair o máximo dos seus principais jogadores, né? Como é o caso do Coutinho e do Payet. Ele não tem esses jogadores 100% ainda. É muita questão física ainda envolvendo os seus dois principais jogadores, construtores, enfim, como a gente quiser chamar. É claro que você tem na função do Verratti essa inspiração de gol. E ali é uma confiança de que não precisa de tantas bolas assim para ele dar conta do recado, né? O problema é que o Vasco quase tem só uma única maneira de acessar o Verratti, né? Justamente por isso, ele fica muito preso nessa condição de ter o melhor dos seus meias e aí você tem o melhor dos seus laterais. E até, né, Birner, perdão, nesse início de temporada também, caras que são peças importantes aí, Paulinho, Jair, ainda também retomando o melhor de sua forma física, tiveram lesões importantes na temporada passada. Até quem o Carille tem em mãos também, ainda não a 100%, né? A Mari pontua Payet e Coutinho, mas de outros caras também que são fundamentais aí para essa espinha dorsal. Respeitosamente, é o que ele tem. O Vasco, como você falou, tem Copa do Brasil, mais pra frente brasileiro, e ele precisa chegar com um futebol bem melhor que o atual para não correr risco de ser rebaixado mais uma vez. Até porque isso pode implicar em outros aspectos, por exemplo, o Vasco quer vender a SAF, né? Uma SAF com time em segunda divisão é mais difícil de ser vendido, com time
às portas, né, na porta de chegar à segunda divisão de novo. Então, a situação do Vasco é muito complexa dentro de campo, extra-campo. Quando o Carille bate muito na tecla da construção do jogo por dentro, eu entendo ele. Eu acho que até para usar o Coutinho e o Payet, eles têm que jogar um pouco mais por dentro, tem que ter uma linha de 4 atrás. Só que o Verratti, para mim, ele é muito bom jogador quando você tem a jogada pelo lado e ele chega para finalizar. Eu não sei se esse jogo por dentro, com o Verratti fazendo pivô, com tabelas, se isso ajuda o centroavante. Eu acho que faz ele participar mais, mas eu não sei se necessariamente tira mais do jogador. Então eu tenho muitas dúvidas a respeito do Vasco, como vai ser a condição física do Coutinho, do Payet ao longo da temporada, o Paulinho se recupera, o Tietchan se adapta, como que o time lida com a pressão. Quer dizer, quando você olha a situação do Flamengo e do Vasco, repito, eles estão em mundos completamente diferentes nesse momento e o mundo da falta de conforto é o vascaíno. A gente tem números aí também dos dois comandantes para este clássico, de Filipe Luís e também de Fábio Carille. Tem muito esse contexto do que a gente está falando, né? Um trabalho do Filipe Luís de um tempo a mais já e também que encaixou muito rápido, que se estruturou muito rápido nesse Flamengo. Com 21 jogos, 14 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Um aproveitamento de 76,2% para 1,71 gols por jogo marcados, sofridos 0,57 por partida e 2 títulos. A gente traz aí o número total de jogos, tá? Do time principal e sem os amistosos. O Carille começando o ano, começando a temporada no Vasco com 6 partidas, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Um aproveitamento de pouco mais de 61%, 1,67 gols marcados para 0,83 sofridos por jogo e não conquistou nenhum título ainda. Leu um trechinho falando do Filipe Luís, para a gente olhar o trabalho do treinador, que é muito elogiado e acho que com merecimento, mas o Pet faz uma análise um pouco mais fria e interessante da gente observar. O trabalho, você analisar o trabalho, ele precisa ter algum tempo. Então, o Filipe Luís, sem receio nenhum, posso dizer que é um cara super inteligente, super bacana, que gosta e se prepara. Então, tudo são condições daquela coisa, que pode ter chance de exercer um trabalho bem bacana. Nós aqui no Brasil misturamos o que é o trabalho com o que são os resultados, porque somos imediatistas. Você não pode julgar os treinadores, os profissionais, pelo resultado simples em um curto período, porque a nossa cultura exige resultado de imediato. Então o Felipe, sendo preparado, como começou a ser preparado, pode ser que a oportunidade para ele aparecer mais cedo, mas ele está mostrando que mesmo ter aparecido mais cedo a oportunidade de assumir o Flamengo, e o Felipe, de repente, pintou essa oportunidade pela incompetência de gestão do ano passado e ano retrasado de gerar resultados, o que o Flamengo merece e o que o elenco merece. E a última cartada foi o Filipe Luís, e graças a Deus, porque ele ganhou a Copa do Brasil, porque aí senão ia ser ameaçado o primeiro emprego dele no Flamengo, e eu acho que tem super potencial. Beijo enorme pro Pet, né? Muito lúcido, muito inteligente. Sim. Nossa cultura foi maravilhoso, né? Eu ouvi aqui no ponto o pessoal falando, nasceu no Meia, cresceu no Rio de Janeiro. Beijo pro Pet. Agora, é muito importante essa análise fria que ele faz, né? Tem ali uma crítica ao trabalho anterior, que para mim fica muito clara, quando ele fala dos resultados e do desempenho do Flamengo com o Tite. Ele fala tudo o que a gente está acostumado a ouvir do Felipe, mas prega um pouco mais de cabeça fria e de calma para a análise do trabalho, né? Você concorda, capitão? É porque a gente está acostumado a esse discurso com o jovem treinador quando está perdendo. Então, assim, calma, tipo assim, sabe? Calma, ele é jovem ainda, enfim, dá tempo ao tempo de trabalho. Quando é um treinador que já conquistou como o Felipe está ganhando, parece que soa talvez para alguns como crítica, que não é, sabe? Então, assim, não é uma crítica. Ele tá, são pés no chão, né? Então, assim, entender que é um processo, que o Felipe é um treinador que é diferente, a gente já percebe isso no trato do dia a dia, nas questões táticas, né? A movimentação que ele faz com jogadores, esquemas táticos, enfim. E é algo que acho que todo mundo devia pensar, né? Com relação a um jovem treinador que dirige um clube, né? Enfim, gigantesco como o Flamengo, que tem uma identificação muito grande com o clube. Isso é muito importante, o Pet sabe disso também, o quanto é importante para o Felipe
treinar o Flamengo, porque é um cara que conhece o dia a dia, conhece quando o jogador tá... Não precisa falar com o Felipe, ele já falou sobre isso. Pô, o jogador não precisa falar para mim se está chateado ou não, eu percebo na fisionomia dele, na fisionomia do funcionário, então que entende o movimento do dia a dia do Flamengo, ali da estrutura, e é isso, eu acho que o Pet sempre foi muito lúcido no que fala, sempre é muito coerente, e o que ele falou é algo que a gente tem que respeitar, tem que escutar, e tem muita correção, assim, no elogio ao Felipe, e também entender que não é só porque está ganhando, um momento que o Felipe tem uma dificuldade, que também a gente tem que ter tempo, porque isso acontece no processo de um jovem treinador. Mas que o Felipe está moldado para ser campeão no Flamengo, está moldado para exercer essa função durante um período sustentável aí para ele, e um período grande, eu acho que o Felipe ele tem muita capacidade para isso. O que chama muito atenção no Felipe é que, enquanto jogador, ele sempre foi reconhecido por ser um atleta diferente em relação à sua mentalidade. Perfeito. E por ser uma pessoa que tinha acesso, né, ao indivíduo, ao cidadão Felipe Luiz, uma pessoa especial na mesma forma, né? Uma pessoa fora da curva, acima da média, e um jogador com uma leitura, uma carreira acima da média. E aí criou-se essa expectativa que o técnico seguisse essa mesma linha. E nessa primeira amostragem é exatamente isso que ele mostra. Então foi um jogador acima da média, em termos de cabeça, é um ser humano acima da média, quem conhece, e tem se mostrado no início um técnico acima da média. Agora, você imagina esse combo altamente promissor em um país com o peso que o futebol tem no Brasil, em um país descrente com os seus próprios treinadores, né? O futebol brasileiro estava desesperado para ter um jogador melhor do mundo, como hoje o Vinícius Júnior é. O futebol brasileiro está desesperado para ter técnicos bons, para não precisar, entre aspas, só recorrer ao mercado de fora. E o Felipe mostra esse potencial. Por isso que a expectativa, a ansiedade de cravar que ele vai ser esse técnico, ela é ainda maior. Então, acho importante alguém como o Pet, um brasileiro como o Pet, adorei a maneira que ele... Cultura, eu adorei. adorei Isso é o sentimento dele? Claro, é muito legítimo. É legítimo, né? Exato. Alguém que bota um pouco de freio, não é freio dizendo calma, ele não é tudo isso. É um freio dizendo vamos dar o tempo certo, porque da mesma forma que em 3 meses a gente tem certeza que o Felipe é um gênio, se nos 3 meses seguintes ele não for bem, vai ter quem diga, tá vendo, não é tudo isso. E não são nem os 3 primeiros meses. Talvez a carreira inteira dele seja como esse começo. Talvez ele seja esse fenômeno que parece ser. Mas a gente não tem que ter pressa para cravar isso, né? E de fato ele vem se desenvolvendo como um técnico acima da média, no momento em que nós estamos ávidos por técnicos brasileiros que entreguem o que ele está entregando. Então tá bonito de ver, mas eu acho legal alguém como o Pet, calma, deixa ele se desenvolver no tempo certo. Isso não é desmerecer, né, Pascoal? Na temporada passada, a decepção da torcida do Flamengo foi por conta da Libertadores da América e a falta de competitividade nos momentos mais importantes do Campeonato Brasileiro, né? Ganhou a Copa do Brasil e tal, ganhou a Copa do Brasil, legal, espetacular, maravilhoso. Mas essa falta, o Flamengo não trazia resultado nessas competições e não tinha trabalho. Desempenho. Não tinha desempenho. Era um time muito travado, um time que jogava muito travado e agora tendo algumas dessas travas rompidas, o time consegue desempenho um pouco mais fluente, um pouco melhor daquilo que a gente viu. Eu conheço o Felipe desde os 16 anos, né? Desde os 14 anos, 15 anos que eu conheço o Felipe lá do Figueirense. Então, tudo isso que eu vejo do Felipe aqui é uma sequência, né? A passagem dele pelo futebol da Holanda, a chegada no futebol da Espanha, a chegada no Flamengo. O Felipe Luiz, ele é inteligente, ele é preparado e ele adora o Flamengo. O Felipe adora o Flamengo. Ele sempre foi, desde menino, aquele que adorava o Flamengo. Então, isso mostra, ele no Flamengo está tendo uma grande oportunidade de botar para fora o seu conhecimento, de botar para fora aquilo que ele imagina ser o correto, para fazer do Flamengo aquilo que ele quer que o Flamengo seja. Então, eu acho isso muito positivo, muito bom para o Flamengo. O Pet é muito interessante, que ele fala do imediatismo. O imediatismo é bom se o trabalho é bem feito. É muito que é o ruim. Caso do Felipe, né? Isso, exatamente. E é muito ruim se o trabalho não anda. É muito ruim, porque aí nós não damos tempo para o trabalho fluir. Mas quando o trabalho é bom,
essa presença do Felipe, essa fluidez do trabalho do Flamengo, esse jogo. Porque o Flamengo tem um elenco incomparável. Um treinador que consiga enxergar o que precisa ser feito no time do Flamengo, vai ser esse sucesso que a gente vê. Agora, o Flamengo vai ser campeão de tudo? Eu acho difícil. O Flamengo vai ser campeão do mundo do supercampeonato mundial? É muito difícil. Mas o Flamengo vai competir. O Flamengo vai jogar de igual para igual. O Flamengo vai olhar na cara do Atlético Mineiro, vai jogar de igual para igual. Vai olhar para o Palmeiras, vou jogar de igual para igual com o Palmeiras. Entendeu? Vou jogar contra o São Paulo. Vou olhar para o Cruzeiro, vou olhar para o Internacional, vou olhar para o Grêmio. E vai olhar para esses gigantes de igual para igual. Porque o Flamengo, na minha visão, o Flamengo está um degrau acima de todos eles. Mas na hora do campo, da bola rolar, é aqui, é olho no olho. E o Flamengo tem condições de ganhar de todos eles. Porque tem melhor elenco e melhor constituição. E pode variar. E aí entra na capacidade do treinador. As variações. Você pode jogar com um volante, com 2 volantes, com 3 atacantes, com 4 atacantes. E volta um meia para ajudar. E pode botar um segundo volante para trabalhar pelo lado do campo. O De La Cruz ou o Gerson. Pode botar um segundo meia para trabalhar pelo lado do campo. E aí você pode usar 2 jogadores, como o Arrascaeta fazendo essa função pelo lado do campo. Tem muita coisa, tem muita variedade no time do Flamengo para a execução do trabalho. E isso é positivo para um treinador que é inteligente. Mas, às vezes, para o treinador que tem um formato de jogo e não abre mão do formato de jogo, isso fica complicado, porque o Flamengo ficava travado no formato de jogo. Sim. E isso, no Flamengo atual, as coisas se ampliam, porque ele é um cara que é inteligente e preparado para dirigir um time dessa expressão, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Acho que até por isso, né, assim, a maneira como muda o desempenho sem que mude nenhuma peça na saída do Tite, na chegada do Felipe, faz com que os elogios a ele cresçam. E assim, só pra gente não parecer que a gente está fazendo algo diferente, ele é merecedor de todos os elogios. Claro. Ele tem também um modelo de jogo que ele prefere, mas isso não quer dizer que ele não saiba fazer diferente, como, por exemplo, quando ele coloca o Fabrício Bruno como um terceiro zagueiro no jogo contra o Corinthians, né? Exatamente. E acaba ganhando ali a partida com um jogador a menos. O Felipe teve 2 títulos já, né? 2? Não, 1. Sim. Supercopa A Supercopa. Copa do Brasil. Copa do Brasil, exatamente. É isso. Ele tem 2 títulos. E eu fico me perguntando quanto que esses elogios também não vêm daí, em vez do desempenho, que é o que a gente quer observar. Essa é a grande questão que o Pet coloca para a gente ter um ponto de atenção. Porque se falar em número, não tem que questionar. Coloca aí para a gente os números, para a gente continuar. Eu acho que é mais... É claro que os troféus, eles ilustram... especialmente da Copa. Supercopa não muda a vida de ninguém, isso não é nem o troféu importante. Pro Felipe porque ele acabou de começar a carreira, mas ganhar ou não Supercopa não muda a vida de ninguém. A Copa do Brasil tá por último, né, Zupa, ali, 2 títulos, beleza. Mas olha ali, é 76% de aproveitamento, e são 12 gols sofridos, é uma derrota, tem muita coisa que mudou. E no caso do Flamengo, assim, é a impressão de um resgate de uma maneira de jogar que foi a melhor exploração desse elenco que o Flamengo teve. Então, é o aproveitamento, são os troféus que ele venceu nesse curtíssimo espaço de tempo, mas mais do que qualquer outra coisa, se o Flamengo não tivesse vencido a Copa do Brasil, não tivesse vencido o Botafogo na Supercopa, esse trabalho tinha muito elemento para ser elogiado pela maneira que as coisas estavam se desenvolvendo. Então, assim, é a maneira que o Flamengo joga. O Flamengo foi campeão desses 2 torneios, um mais importante, o outro menos, pela maneira que ele jogou. E é isso que valida ainda mais o começo de trabalho do Felipe. O que chama a atenção no começo do trabalho do Felipe é a maneira que ele conseguiu fazer que o Flamengo jogasse com o mesmo elenco que o técnico anterior não estava conseguindo. No primeiro trabalho da vida dele, com um elenco profissional. Foi isso que chamou a atenção. E isso bate com aquilo que a gente conhece do Felipe. E aí chama mais atenção. Os recados que ele dá também, né, Dani? Porque assim, como o Zupac falou, né? Enfim, nas mãos do Tite... Às vezes eu vi a entrevista do Tite e falava, mas não é possível que ele não saiba onde ele está. Isso é o pior recado que você pode dar para a torcida do Flamengo. E aí, o que o Felipe faz? Ele vem e dá um discurso, por exemplo, de que eu tenho... Em vez da desculpa, ele fala, eu tenho o melhor elenco da América Latina. Se eu não fizer esses caras jogarem, a culpa é minha. Sabe assim? Ele então, olha a diferença, ele toma para ele. E aí, o jogador do Flamengo, quando olha para o Felipe, carrega uma história, seja de currículo internacional, e aí tem muita bagagem para te oferecer de informação, seja no Flamengo também. Então é isso, ele consegue dominar todos os segmentos ali, sabe? Então assim, ele consegue dominar o vestiário dia a dia, porque os jogadores veem nele um profissional jovem, competente,
que precisa do grupo para continuar conquistando. Então o jogador também se sente parte disso. Assim, o jogador do Flamengo olha e fala assim, bom, a gente vê no Felipe muita qualidade, mas para ele permanecer, se sustentar, o que precisa? Vencer, jogar bem. E aí tem uma relação de amizade. Então vamos correr pro cara, vamos escutar, vamos fazer o que a gente pode fazer, isso e um pouco mais. E aí o Felipe também deixa o recado pro torcedor. Então, assim, ele deixa recados para a nação que a gente fala, e é importante isso para você se sustentar no Flamengo, de que se alguma coisa acontecer fora do caminho pro lado ruim, o torcedor também vai abraçar. Calma que o cara é nosso, calma que o treinador que a gente quer é ele. Então, é você dominar um ambiente dentro de campo e fora dele que te sustente. E isso o Felipe está fazendo muito bem. Não são só 21 partidas. Quando chegarem a 221 partidas, a gente vai... Será que chega, Pascoal? Chega. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que ele vai ter um trabalho longevo no Flamengo. 221 partidas vai dar aí... 3 temporadas. Entre 2 e 3 temporadas. Mais 2 temporadas. 80 e esse ano vai passar dos 83 jogos. Entre 3 e 4 temporadas. 83 jogos é assim, uma média do futebol brasileiro. Mas é que vai ter Super Mundial esse ano e tal. Talvez eleve o número de participações de um time dentro de campo. E aí o Felipe, eu acho que quando chegar a 200 partidas como comando do Flamengo, a gente vai dizer, nossa, o Flamengo tem um... É igual o Abel. O Palmeiras tem um baita treinador. O Voivoda no entendeu? Fortaleza. E virão os momentos ruins. Eu acho que Isso. o novo pra gente nesse momento vai ser observar como o Felipe vai reagir no momento ruim, porque eles virão. Momento ruim de campo, talvez momento ruim de gestão, né? Esses momentos virão, né? Sim. É improvável que o trabalho inteiro seja da margem que está agora. Isso. Mas ele mostra potencial para ser um técnico diferente. E o meu será que chega? É porque eu acho que o Felipe é um treinador da prateleira mais alta. Ainda não está nela, mas ele pode ser esse treinador. Não está então, lá. A prateleira você já trocou a prateleira, é isso? Não. E é um cara com mercado hoje a gente na não Europa, pode comparar aos técnicos gigantes do futebol mundial. Mas acho que ele tem tudo para chegar lá. Os treinadores brasileiros têm dificuldade de receber convite da Europa. O Felipe não tem. Ele não tem, ele tem é um cara muito do mercado aberta. europeu. Mas vamos deixar isso para outro dia, né? Porque senão a torcida do Flamengo vai até fica, embora. Felipe. Mentira, deixa para lá. Isso é só depois, muito depois. Isso 200 jogos, é a meta do Pascoal. Agora, olha aqui, falando em reconstrução, a gente está quase indo embora, mas tem uma informação agora de última hora que está lá no nosso site, a informação da Roberta Barroso. O Botafogo já... É isso, nação. Informações do Flamengo para esse jogo de logo mais hoje, às 21h45 no Maracanã. Flamengo e Vasco, mais um clássico essa temporada. O Flamengo que vai fazer essa sequência aí de 3 clássicos, jogou contra o Fluminense, jogou contra o Botafogo e hoje fecha aí essa sequência de clássicos contra o Vasco no Maracanã. Aqui o provável Flamengo com Rossi no gol, Léo Pereira, Léo Ortiz na zaga, laterais Wesley e Ayrton Lucas ou Varela, o meio campo com De La Cruz, Pulgar e Arrascaeta. O Gerson está suspenso para essa partida de hoje. O ataque com Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Esse é o provável Flamengo para essa partida de logo mais contra o Vasco no Maracanã. Aqui tem a opção também no ataque do Plata, né? O que vem sempre entrando, o Luiz Araújo está entrando mais ali no decorrer dos jogos, mas é aguardar essa partida de logo mais e torcer, né, para o Flamengo fazer uma boa partida e quem sabe, né, conquistar a vitória contra o Vasco esse jogo de logo mais. O Flamengo chega no melhor momento, é favorito, né? Favorito. O Vasco tá pressionado, o cara ele é pressionado também lá no Vasco, né? Ele até começou vencendo jogos, mas nas últimas partidas está oscilando e ao contrário o Flamengo fazendo uma boa campanha com o Felipe Luiz, por isso que eu coloco o Flamengo como favorito nessa partida de logo mais. Mas claro, tem que respeitar o adversário clássico, a gente tem que respeitar, mas o Flamengo chega num bom momento e com muita confiança também para esse jogo contra o Vasco no Maracanã. Aproveita e já deixa o seu palpite aqui abaixo, se inscreva também, ativa o sino, vai ter bastante vídeo aqui no canal. Valeu galera, obrigado a você que assistiu até o final e até o próximo vídeo.